Bom dia. O fundo musical é para cada um imaginar o que está rolando atrás. Sejam bem-vindos à Igreja Fonte São Paulo. Uma igreja que tem a missão de inspirar transformação pelo Evangelho. Nós cremos que é o Evangelho que transforma corações orgulhosos, corações avarentos, corações que amam dinheiro, corações que amam seu próprio ego. É somente o Evangelho que nos traz redenção, transformação, perdão e reconciliação. Esse Evangelho que nós pregamos e anunciamos todos os domingos. Você que nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo, é uma alegria receber vocês. Meu coração se alegra de fato em ver visitantes chegando e conhecendo nossa igreja aqui e vendo como a gente é um pouco legal, como a gente é animado e como a gente tende e busca amar ao Senhor com o nosso coração. Você que nos ouve na internet, enquanto está aí correndo seus 5 quilômetros. Alguém ouve pregação enquanto corre? Talvez tenha. Ou esteja aí lavando a louça ou no seu carro. Vem nos visitar. É muito bom ouvir pregação nos seus afazeres, enquanto trabalha, enquanto estuda ou alguma outra atividade. Mas é uma alegria de fato vir aqui e ser igreja. Nós não somos cristãos porque nós ouvimos pregação. Nós somos cristãos porque nós somos uma comunidade que foi resgatada por Cristo Jesus. Então venha nos visitar, venha conhecer, venha participar. E você que é de casa, seja bem-vindo novamente à Fonte São Paulo. Meu coração se alegra em ouvir vocês, conversar com vocês e celebrar esse Cristo que nós cantamos no dia de hoje. E nós estamos numa série e nós encerraremos hoje, Shalom, a paz de Deus em todas as fases da vida. A realidade é que nós vivenciamos momentos felizes, tristes, de abundância, de falta. E o nosso ensinamento, nosso desafio durante esses meses foi de relembrar como a gente pode conectar nosso coração, a nossa alma, a nossa vida diante do Senhor. Como a gente pode encontrar a paz em meio a dias difíceis ou dias felizes. Como a gente pode provar do amor do Senhor no verão e no inverno, nos dias frios e nos dias quentes. E como nós temos nosso coração duro e também que esquece muito, a gente quis... E eu me incluo nisso, repetir 2 vezes, 2 mensagens para cada um dos tópicos, para que talvez a partir disso, de 2 vezes, ou se você ouvir em casa, talvez repetir 3, 4 vezes, a gente possa de fato entender. Nós somos muito influenciados pelo mundo, pelas situações, pelos boletos, mas a paz do Senhor, o Shalom, a paz de Deus, nós podemos encontrar em todos os dias. Nós podemos encontrar com dores, com sofrimentos, em meio à perda de alguém, com a preocupação com o mês que vem. Então que possamos, ao final dessa série, mas continuamente, encontrar e experimentar a paz de Deus, porque ela independe das circunstâncias. Ela faz parte de um Deus que é amoroso, cuidadoso e que se preocupa com cada um de nós. E hoje nós veremos Salmo 72, que nós já falamos e já declaramos aqui junto. E a pergunta, eu sei que nós estamos em época de Copa do Mundo, fazendo churrasco, pintando a rua, trocando figurinha, eu sei, é uma fase maravilhosa, onde o Brasil está unido com um só propósito do Hexa, ou não tanto assim, porque uns querem, outros não querem o Neymar jogando na seleção, ou tem alguns que torcem para a Argentina, coitado desses, mas a realidade é que o Brasil está parcialmente unido com o seu objetivo. Momento de alegria, de fé, celebração. Você vai poder amanhã sair mais cedo do seu trabalho, vai poder assistir o jogo, isso é muito bom. Mas a Copa do Mundo vai acabar. Já foi a primeira fase. Talvez acabe para o Brasil amanhã, esperamos que não. Mas talvez acabe amanhã. Mas no dia 19 é uma certeza, a Copa irá acabar. Alguém vai levantar a taça e de celebração e de alegria. Esperamos que seja o Brasil nesse dia, e o povo possa se unir, e na Paulista comemorar, vibrar.
Mas talvez no dia 20, 21, ou até talvez amanhã, depois do jogo, se o resultado não for tão bom, a pergunta que vai ecoar no coração das pessoas é: em quem você vai votar? Não responda em voz alta, por favor. Mas a pergunta que vai ser: o Brasil tem chance, o Brasil vai ser hexa, vai trocar para quem você vai votar? Quem são os seus candidatos? De que lado você está dessa história? Sim, ano de Copa do Mundo e também ano de eleição. E a pergunta que vai reverberar é essa: quem é o seu candidato? Em quem você vai votar? E longe de mim, da igreja, falar em quem você deve votar, por favor. Se você faz parte de uma igreja que fala em quem você deve votar, pule fora. Mas o ponto aqui é: nós escolheremos candidatos que nós julgamos serem os mais corretos, os mais dignos, ou talvez o menos pior. Mas nós votaremos em quem a gente acha que vai poder fazer o melhor para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Ninguém vota, imagino que não, querendo o mal do nosso país. Todo mundo vota com a intenção, com o desejo de escolher um candidato que irá nos representar. Um candidato que vai poder tornar nosso país mais justo, mais honesto. Todos nós almejamos no nosso coração. Você votando, ou você adolescente que nem pode apertar ali a urna. Mas nós desejamos por alguém que assuma o país, que assuma nosso estado e que governe com justiça, com igualdade, com prosperidade, com paz. Eu já adianto para vocês, gente, não importa quem ganhar a próxima eleição, nós com certeza não experimentaremos isso nos próximos 4 anos. A nossa história nos mostra que, infelizmente, partidos se levantam e caem. Candidatos se levantam com promessas e não conseguem cumprir. Nós vemos a cada 4 anos um problema moral do nosso país, que começa em nossos corações, mas que está mais vívido lá em Brasília, ou no Planalto, ou no Senado. A realidade é que a gente olha para os nossos candidatos e a gente não encontra elementos que nós cantamos aqui, que nós falamos juntos aqui nos Salmos. Prosperidade, justiça, igualdade. E nosso coração arde por isso. Alguns mais do que outros, mas ardem por esse senso. E a realidade é que, por melhor que seja o próximo político, o próximo presidente, nenhum deles, aqui no Brasil, fora do Brasil, conseguirá trazer a paz, a prosperidade, a justiça. O texto que nós lemos hoje, ele é um indicativo, ele é uma promessa, uma expectativa de um rei, de um governante, que de fato, um dia, conseguirá trazer aquilo que nosso coração almeja, aquilo que nós como sociedade queremos. Só há um que conseguirá fazer isso, e esse é Jesus, o Rei dos Reis. Esse é Jesus que nós cantamos, declaramos e pregamos. Somente Jesus conseguirá reinar de forma justa, de forma próspera, e é esse Cristo que nós esperamos. É esse Cristo que nós cantamos e ansiamos. E haverá um dia, esperamos que breve, que esse Cristo volte para iniciar de fato o seu reinado. E os Salmos nos faz esperar e olhar e aguardar esse retorno com alegria e expectativa. Porque esse reinado é um reinado diferente desse mundo. Um reinado diferente dos valores desse mundo. Quando nós olhamos o reinado, nós encontramos características que pertencem ao próprio Deus. Ele é diferente por suas características, porque o texto diz: reveste da tua justiça, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão. Nós esperamos de pessoas, de políticos e candidatos, que eles reinem com justiça, com retidão. Mas eles não são essas pessoas. Eles não carregam em si as características. Mas o Senhor vai poder reinar com justiça, porque Ele é justo.
porque Ele é reto. O nosso Deus é santo, é perfeito. Quando Cristo veio, Ele veio sem pecado, justo, preocupado, atento. O reinado que Cristo virá consumar um dia, ele é baseado no caráter de quem Deus é. E nós sabemos que nosso Deus é soberano, grandioso, poderoso, amoroso, justo e reto. O reinado que um dia virá está baseado num rei que é justo, que é amoroso e poderoso. E por conta disso, o seu reinado vai ser justo. Ele diz, para que ele julgue com retidão e justiça os teus que sofrem opressão. O que mais nós vemos no nosso país e no mundo é injustiça. Nós não temos retidão. Os julgamentos são baseados em quanto eu tenho, ou em qual advogado que eu compro, ou em quanto de influência eu tenho. Mas haverá um dia de um reinado justo, de alguém que vai julgar com retidão e com justiça. Não baseado em leis morais ou leis humanas, mas baseado em quem Ele é. Haverá um dia de um reinado que é justo. Então, se o seu coração clama e anseia por justiça, é porque haverá um dia que um reinado do Senhor Jesus Cristo virá e reinará com retidão e com justiça, porque Ele é justo e reto. Mas não somente isso, não somente justiça, mas haverá prosperidade, haverá provisão. É um reinado misericordioso. Ele é um juiz que reina com justiça, equidade e retidão, mas Ele é um rei amoroso. Ele é um rei que provê prosperidade ao povo, que os montes tragam prosperidade ao povo. Não haverá falta de nada, não haverá ninguém que terá falta de alguma coisa. Não haverá ricos e pobres, não haverá necessitados e abastados, não haverá nada disso. Haverá prosperidade ao povo, um rei que reinará focado no povo, no que o povo precisa, no que o povo espera. E nós vimos na aula de hoje que é o Senhor que detém o ouro e a prata, e Ele compartilhará nesse reino perfeito prosperidade ao povo. E olha que interessante, seja Ele como chuva sobre uma lavoura ceifada, como os aguaceiros que regam a terra, floresçam os justos, e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Palavras que indicam o cuidado poderoso de um Deus misericordioso. Haverá um dia que nada vai nos faltar, que a terra vai produzir com perfeição, que a chuva vai regar de forma perfeita, nem menos nem mais, que os frutos vão florescer como o jardim do Éden, que produzia boa árvore, bom fruto. Haverá um dia de um reinado misericordioso, de um Deus que se preocupa com o cuidado e a provisão para o seu povo. Ele sempre cuidou do seu povo no Egito. Ele libertou o povo do Egito, Ele cuidou quando estava lá, Ele guiou no deserto, Ele guiou nos cativeiros. Ele cuida de nós, na nossa vida diária e ordinária, nosso trabalho. Mas haverá um dia que a provisão será completa para cada um de nós, que todos terão o que comer, o que vestir, todos terão prosperidade que vem do Senhor. Não porque a gente se glorie e festeje individualmente, para que a gente entregue e adore o nome do Senhor, porque Ele cuida e cuidará de cada um de nós. O texto continua, haja fartura de trigo, floresçam os seus frutos e cresçam as cidades. Eu sei que a gente quer comer alguma coisa, a gente vai no mercado, a gente compra já a fruta colhida, a gente já compra o pão quentinho da padaria, mas ele veio de algum lugar, ele veio de uma plantação, ele veio do trigo. Haverá um dia que a terra, finalmente redimida e transformada, poderá prover para o povo. Haverá dias, de fato, onde haverá provisão, onde nós veremos claramente o cuidado e a provisão, o amor do Senhor. Não que Ele não cuide hoje, não proveja hoje,
e nos use para alcançar pessoas. Mas haverá um dia de um reinado perfeito, honesto, digno, de provisão e de fartura. E o texto continua: defenda eles os oprimidos, salve os filhos necessitados, esmague o opressor. Haverá um rei que protegerá, que guiará, que cuidará daqueles que precisam, necessitados, os pobres, as viúvas. Haverá um rei que, de fato, se preocupará com essa causa, não para ter mais votos, não para alcançar um público que vai votar nele, mas porque ele ama essas pessoas, porque ele ama o seu povo. Ele vai cuidar, ele vai proteger, ele vai salvar. Nós aguardamos e ansiamos por esse reinado, onde não haverá mais justiça, opressão, necessidade, porque esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós proclamamos, adoramos e esperamos que Ele volte. Mas não somente isso, haverá cuidado, pois Ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Fracos, pobres, oprimidos, esse é o Deus que se preocupa com todos. Os fracos, os pobres, os oprimidos. Ele enxugará a lágrima, Ele libertará da escravidão, Ele cuidará daqueles que não têm. Haverá um dia de justiça, de igualdade, de cuidado. Haverá um dia onde a opressão não vai mais existir, onde a escravidão de trabalho não vai mais existir, onde salários mal dados não vão existir. Haverá um dia que o Senhor vai voltar para cuidar dos seus, de todos eles, mas aqui com destaque com os pobres, oprimidos, fracos e pobres. Porque esse é o rei que nós adoramos, esse é o rei que nós proclamamos, porque ele é um rei de cuidado. E não para usar para algum fim, por algum objetivo, não para angariar mais fundos ou mais votos, mas porque ele ama esse povo, ele se preocupa com cada um de nós. E haverá um reino justo. Ele continua cuidando hoje. Deus provê para todos. Ele ouve a oração do pobre, do oprimido. Nós vimos isso na nossa série. Mas haverá um dia de fato, que essa oração vai ser de fato respondida, diante do governante perfeito, que é Cristo Jesus, que um dia voltará. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Aos seus olhos não é o seu voto é precioso, não é o seu apego partidário é precioso, não, a sua vida importa. Ele resgata porque Ele ama e se preocupa com essas vidas. Não para ter algo em troca, não para ter um voto em troca, mas porque aos seus olhos a vida deles é preciosa. Haverá um dia de fato, onde nós seremos resgatados da opressão e da violência. Haverá de fato um reino de paz, um reino de segurança, um reino onde a opressão não vai ter mais voz, não vai ter mais vez. Eu sei que políticos prometem isso o tempo todo. Prometem a paz, o fim da opressão, o fim da pobreza. Mas por piores e melhores que eles sejam, eles não conseguem trazer essa transformação. Somente Cristo um dia vai conseguir fazer isso, com seu reinado perfeito. É interessante porque esse Cristo que nós olhamos para frente, que nós almejamos, desejamos esse reinado, é uma promessa que Isaías faz, dizendo que Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Olha quantos atributos importantes para um governante, para um rei, para um senhor: conselheiro, poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. E o seu reinado vai transparecer em quem Ele é. E o que Ele vai fazer? Estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, de novo, desde agora e para sempre.
Quando Isaías olhava para Cristo e profetizava a Cristo, ele enxergava alguém que viria como Rei dos Reis. E o povo quis fazer ele rei sobre o povo, rei dos judeus, um rei físico. Mas não é sobre isso que Isaías está declarando. É um rei com reino eterno. É o rei com uma paz eterna. É um rei com o reino dos céus. E Cristo vem para cumprir essa promessa e ser o Rei dos Reis. Não para cumprir quando ele veio aqui, que foi só o começo do seu reinado, da sua mensagem, do seu evangelho, do seu reino. Mas haverá um dia que esse rei vai voltar para governar com justiça, com amor, com justiça e misericórdia. Enquanto nós aguardamos, esperamos e até votamos por alguém que faça isso, nós temos a certeza que Cristo vai fazer isso um dia. Um reino marcado por quem Ele é, justo e misericordioso. O fim de fato da opressão, da desigualdade, da pobreza, da violência, da opressão. Esse é o Cristo que nós servimos e aguardamos. E esse é um Cristo muito diferente dos candidatos que nós enxergamos por aí, mundo afora. E nós esperamos como cristãos esse rei voltar. Nós aguardamos por isso. Mas interessante porque esse é um Deus bom, um rei misericordioso e grandioso. O que a gente espera de alguém que seja bom, o que a gente espera de um rei grandioso é que o seu reinado dure. A gente deseja que um rei, um governante bom, dure por mais tempo. Nós queremos que alguém que se preocupa com o povo seja eleito na próxima eleição e continue propagando ali de alguma forma. O povo aguardava isso quando tinha reinados e monarquia. E nós aguardamos isso quando a gente pode votar na urna. O que nós queremos de um candidato bom, de um rei bom, é que ele dure. E a boa notícia, uma outra boa notícia, é que esse rei, com seu reinado de Cristo, com seu reinado de misericórdia e justiça, tem um reino que é para sempre. Já houve excelentes reis espalhados por aí. Mundo afora, épocas afora, vários deles, não tão bons como Cristo, mas já foram bons para o seu povo. Davi foi um excelente rei para o povo judeu, mas ainda assim, ainda que ele fosse um bom rei, esse reino acabou, esse reino teve fim, ele foi substituído. Mas o reino de Cristo ele é diferente, porque ele é eterno. O Salmos declara que ele perdure como o sol e como a lua. Aqui o indicativo nos astros, na criação, de algo durável, de algo que não é um dia que vai acabar ou não. Como algo que se perdura pelo tempo, pelos anos. Que dura um dia, depois se renova outro dia. Um reinado eterno, como o sol e como a lua, que ele dure, ele vai durar. Um reino que não vai ter fim, um reino eterno. O versículo continua, como o sol e como a lua, e por todas as gerações. Não é um rei de uma época só, de um povo só. É por todas as gerações. Quando esse rei voltar, ele vai durar e vai reinar para sempre. Ele é um rei bom, misericordioso e grandioso. E que bom que ele vai reinar para sempre. Não haverá troca de poder. Não haverá substituição desse rei. Que bom! É um rei eterno que reinará para sempre. Por pior ou melhor que sejam reis desse mundo, eles têm prazo de validade. Muitos reinaram 50, 60, 70 anos. Mas haverá um rei que reinará eternamente. E o salmista, no Salmo 47, declara: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Dura para todo sempre. Não haverá fim para esse reinado. Nós estaremos com Ele, reinando juntamente com Ele, adorando Ele, contemplando e vendo em quem Ele é, um reinado justo,
misericordioso. Nós veremos isso não somente em palavras, mas em ação. Nós, os salvos de Cristo Jesus, estaremos com Ele, reinando ao lado dEle, presenciando para sempre esse reinado eterno. Por isso seu coração se angustia sobre o próximo político, o próximo presidente. Por mais que 4 anos ou 8 anos seja muita coisa, é muito pouco. É um suspirar, é um piscar de olhos, comparado com o Rei que reinará eternamente. E esse é o Rei Cristo Jesus, que vai voltar para reinar. E Lucas declara isso. A promessa para José e Maria diz o seguinte: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. O salmista contemplava. José e Maria pôde sentir isso no seu próprio ventre, na sua própria casa. E nós, como cristãos, pós Jesus Cristo, podemos conhecer um pouquinho mais desse rei, conhecer um pouquinho mais de quem ele foi. Se sem poder aqui na terra ele já fez tanta coisa, quanto mais quando ele reinar sobre tudo, sobre todos. O rei que se fez servo e morreu numa cruz, que colocou uma coroa de espinhos, um dia vai colocar uma coroa para reinar sobre cada um de nós, para um reino que será eterno, que não terá fim. E Apocalipse declara, a promessa que nós aguardamos é que Ele reinará pelos séculos dos séculos. Nós ansiamos e aguardamos por isso. Um rei que reinará para todo sempre. O rei que não terá o seu trono engolido, destruído, dividido. Ele reinará para sempre. Então, por um lado, um rei que reina com justiça, misericórdia e bondade. Que grande alegria e notícia isso. Do outro lado, um rei que reina para todo sempre. Essas duas coisas juntas nos fazem adorar e louvar esse Deus. Um reinado que dura para sempre e sempre. 4 anos é muito pouco, 10 anos é muito pouco, 80 anos é muito pouco, porque haverá um rei que reinará para sempre. Mas há um terceiro ponto sobre esse reinado. Porque houveram reis, presidentes, governadores que reinaram em pequenas extensões, ou em grandes extensões, como o Império Romano, que reinaram em grandes países como o Brasil, em grandes porções de terra antigamente. Mas há um marco ainda maior no reinado de Cristo, é que ele se estende por tudo, por todo o globo, por cada pedacinho do mundo conhecido e desconhecido. O seu reinado alcançará todos os povos, a todas as nações, a todas as regiões. O que nós queremos de um rei bom é que ele governe em mais lugares, em outros povos, para outras pessoas. E a boa notícia é que sim, ele vai governar sobre tudo. O seu reinado é universal. O salmista declara: governe ele de mar a mar, desde o rio Eufrates até os confins da terra. Aqui a metáfora era que o povo conhecia e sabia, de uma extensão longa. Como se a gente falasse do Brasil até o Japão, do Oiapoque ao Chuí. É um governo que se espalha por cada canto, de mar a mar, de terra a terra, de terra a mar. Que vai reinar nas águas, que vai reinar na terra, nos céus, debaixo dos céus, debaixo da terra. O seu reinado alcança tudo e todos. Não tem nenhum detalhe que passe desapercebido pelo cuidado, amor do Senhor. E Ele vai governar sobre cada alma vivente, cada fio de terra, cada suspiro de ar. Ele vai governar sobre tudo. Olha que interessante, não somente sobre tudo, ele fala: inclinem-se diante dele as tribos do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Haverá um dia que todos,
até os piores, os mais violentos, como a tribo do deserto, até como os inimigos do povo e do Senhor, vão se inclinar diante dele. O seu reinado será sobre todos, sobre tudo, sobre todos. Até os ímpios, até os inimigos, até aqueles que negam quem Deus é. Haverá um dia que até eles vão se prostrar e reconhecer que Deus é o Deus soberano e que reina sobre tudo e sobre todos. Por amor ou por dor. Mas haverá um dia que o Senhor vai reinar sobre tudo e todos. Sobre o seu chefe no trabalho. Sobre os governantes injustos do nosso país. Ele vai reinar sobre tribos e inimigos. Não haverá ninguém que não estará submetido sobre o seu reinado e a sua glória. Um reinado universal que alcança todos. Que alcança até os reis, até os poderosos. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributos. Que os reis de Sabá e Sebá lhe ofereçam presentes. Haverá um dia que até os poderosos desse mundo, até os milionários, bilionários, até os presidentes, reis, governadores, haverá um dia que até quem é mais poderoso aos nossos olhos, irá se submeter ao reinado de Cristo. Até aqueles que cobram impostos, pagarão tributo ao Senhor. Todos estarão diante dele. Todos estarão diante dele. Tribos inimigos. Os reis Sabá e Sebá indicavam também distância. Eram reis que ficavam longe, eram reis poderosos, também reis implacáveis. Até eles vão adorar. Todos vão reconhecer o governo do Senhor Jesus Cristo. Quem Ele é. E todos vão se inclinar. Inclinem-se diante dele todos os reis. E sirvam todas as nações. Até aqueles que colocam sua vontade, que executam sua vontade, até aqueles que parecem que não tem ninguém a quem eles possam responder, até isso um dia vão submeter e adorar o Rei dos Reis, o Rei Jesus Cristo. Todos se ajoelharão diante dele e irão servir, todos, até nós que queremos as nossas vontades, o nosso reino, o nosso coração. Haverá um dia até que nós, não haverá mais nada que a gente possa fazer do que ajoelhar diante do Senhor e louvar por quem Ele é. Nós estaremos juntos adorando esse Rei, festejando esse Rei, presenciando esse reinado. Nós estaremos inclinados, curvados, adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E é o que Daniel escreve lá em Daniel 7, 3 e 14. Na visão que ele teve durante a noite, ele viu alguém semelhante a um filho do homem vindo com as nuvens nos céus. Ele declara, ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens, de todas as línguas, o adoraram e o adorarão. O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Haverá um dia que todos reconhecerão a autoridade, a glória e o reino do Senhor Jesus Cristo. Que todos os povos, nações e homens, todas as línguas vão cantar e adorar o nome do Senhor. Porque é um reinado que alcança tudo e todos. Cada extensão da terra, cada pedaço do nosso globo, do universo, não haverá nada que não vai adorar o nome do Senhor Jesus Cristo e reconhecer quem Ele é. Ele já reina, Ele já governa. Mas haverá um dia que esse reino será consumado por completo. Que todos vão se ajoelhar e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós esperamos de um rei bom, de um rei justo.
que Ele reine sobre todos. Quando nós temos um chefe, quando nós temos alguém que a gente gosta, a gente quer que ele seja, que ele continue, que ele propague, que ele alcance outras pessoas. Quando nós temos um presidente, um rei, um governador bom, nós queremos que ele alcance outras regiões, outros locais. E por melhor ou pior que esses reis sejam, eles não conseguem alcançar todos, nem todos os lugares do nosso globo. Mas nosso rei um dia vai reinar sobre tudo e todos. O seu reinado não tem fim, nem temporalmente, nem de forma geográfica. Nós podemos já presenciar uma parte desse reinado, mas um dia ele vai ser consumado. Quando? Não sei. Espero que em breve, mas eu não sei. Nós aguardamos, esperamos o Messias que vai vir. Nós dizemos: Maranata, vem, Senhor. Vem acabar com essa impunidade, com a injustiça, com a opressão. Venha. Eu não sei quando, mas eu sei que será. Haverá um dia que esse rei que já veio vai voltar para reinar com justiça para todo sempre, em todos os locais. Nós aguardamos, esperamos esse rei. Mas o que a gente faz enquanto isso? Enquanto Cristo não volta para buscar a sua igreja, enquanto esse reino de fato ainda não se concretiza por completo, o que a gente faz diante disso? O salmista declara: bendito, bem-aventurado, glorioso seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se a terra, toda a terra da sua glória. Amém, amém. Não tem como, diante desse rei que já reina, mas vai governar por forma completa um dia, não tem como a gente hoje não levantarmos nossas mãos, ajoelharmos e cantarmos e adorarmos ao Senhor. Não tem como contemplar quem Deus é, contemplar esse rei justo e termos nosso coração ingrato ou fechado para isso. Não tem como. Nós adoramos ao Senhor. E não tem como nós dizermos que nós somos servos desse rei, servos desse Senhor, e trocar a nossa adoração para políticos, para partidos. Não tem como. A adoração é somente ao Deus único, justo e maravilhoso. E infelizmente igrejas, infelizmente cristãos, têm trocado essa adoração ao Senhor por homens incapazes, por políticos que prometem, cristãos que fecham os olhos, não para orar, mas que fecham os olhos para adorar os seus políticos, para endeusar os seus políticos, ou para acharem que um ou outro é o Messias encarnado, é a promessa que o salmista declarava. Nós estamos trocando a adoração ao Rei dos Reis por homens ímpios, por políticos corruptos. Nós estamos trocando um coração adorador ao Senhor, uma adoração a homens imperfeitos. Vote, ore, estude, pesquise, mas cuidado com o seu coração. Não troque a adoração ao Senhor por nenhum outro. E nesse ano, principalmente para aquele que você vai apertar na sua urna. Não troque essa adoração. Dá a César o que é de César, mas dá ao Senhor o que é do Senhor. Adore ao Senhor. Que o seu voto reflita a oração ao Senhor, ao seu amor a Ele, sua devoção a Ele. E não importa se ganhando ou perdendo o seu eleitor, adore ao Senhor, porque Ele reina e governa tudo e todos. Adore ao nome do Senhor. Não troque a adoração para ninguém, nem por Neymar, e nem para o seu candidato, daqui a pouco. Adoremos ao único que é Deus justo. Esse salmo é um salmo de expectativa e de espera.
Mas ele também é uma oração. Uma oração de Davi ao seu filho Salomão. E é uma oração que era declamada e orada pelo povo, a cada vez que o povo iria receber um rei diferente, um rei novo. O nosso compromisso como cristão é não adorar políticos, mas é orar por eles. Orar por eles. Orar para aqueles que estão aqui, aqueles que vão ser eleitos no final do ano. O nosso compromisso é orar por cada um deles. Pelo que você gosta, pelo que você não gosta. Não é fazer piadinhas. Não é espalhar fake news. É orar por um reinado justo. Tenha o rei vida longa. Receba ele o ouro de Sabá. Que se ore por ele continuamente. E todo dia se invoquem bênçãos sobre ele. O nosso chamado como igreja é orar continuamente pelos nossos políticos. É declarar e invocar bênção sobre eles. Que pesado. Que forte. Será que a gente consegue? Possamos orar por um governo, por um Estado, por políticos que governem com justiça. Mas quem saiba que não vai conseguir se equiparar ao padrão de Jesus Cristo, longe disso. Mas nosso compromisso é orar por cada um deles. É orar por eles, continuamente. A gente faz isso na época de eleição, e que bom, continue fazendo. Mas todos os dias, toda semana você é chamado para orar pelos seus governantes. Pelas autoridades que o Senhor colocou em nossas vidas. E o salmista fazia isso, e o povo fazia isso. Orar continuamente por ele, invocar bênção sobre ele. Não maldição, não sátira, não piada. Oração e bênção, não importa quem seja. Mas por fim, nós como cristãos, nós como cidadãos desse reino, nós invocamos o reino de Cristo. A oração do Pai Nosso diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós aguardamos um dia de um reinado justo, mas nós invocamos esse reino hoje. Nós clamamos por esse reino hoje, em nossas vidas, em nosso país. Nós buscamos justiça, igualdade, prosperidade, igualdade e justiça. O reino de Cristo, o cidadão do reino de Cristo, ele clama por um reino que um dia vai vir, mas que hoje já podemos presenciar, e a igreja faz parte disso, de buscar aquilo que o Senhor busca, de clamar pelo que o Senhor busca, pelo que o Senhor ama. Nós invocamos, como o Pai Nosso declara: venha o teu reino. Venha o teu reino. Ele virá um dia por completo. Mas a oração: Deus, venha, reina na nossa nação, reina no meu coração, reina em mim, reina na nossa igreja. Que o amor do Senhor nos faça amar as pessoas a ponto de dividir com elas o que nós temos. Que o amor do Senhor seja tão grande que nós lutemos por causas sociais. Quem se importe com o outro, com o necessitado. Porque nós amamos o Senhor, amamos a sua palavra. Que esse reinado seja vívido em nós, na nossa igreja. Em amor ao Senhor, em amor ao próximo. Que nós esperemos esse reinado com expectativa e ansiedade, mas que a gente possa já clamar por ele hoje: venha o teu reino. E que nós possamos ser agentes do reino aqui na terra. Pessoas que amam a retidão, a justiça, a prosperidade, o cuidado com os necessitados, porque foi o que Cristo fez. Ele alcançou a todos. Ele amou as mulheres. Ele amou os pecadores. Ele amou os pobres. Ele amou os ricos como Zaqueu, como nós vimos hoje. Ele amou a todos. Ele alcançou a todos. Venha o teu reino. A começar na minha vida, na minha família. Clame o reino do Senhor Jesus Cristo em nós. É isso que o Senhor espera de nós, enquanto nós aguardamos a volta dEle. Ele vai voltar para nos buscar. Mas que a sua vida, que o seu voto, seja em resposta a esse rei que um dia vai voltar.
Não troque essa adoração para ninguém, somente para o Senhor Jesus Cristo. E clame a cada dia pelo seu reino. E é isso que nós faremos hoje, nesse momento. Baixe sua cabeça. Pai, nós olhamos para fora, para os reis desse mundo, e nós vimos tanta coisa errada, injustiça, crueldade, opressão. Nosso coração fica até aflito, Pai, angustiado e sem esperança, Deus. Nós não encontramos nos candidatos alguém que possa suprir aquilo que só o Senhor pode. Que bom que eles não podem suprir, porque é um sinal de que nós podemos olhar para o Senhor e contemplar a Tua glória, um rei que vai vir e vai saciar a justiça, a prosperidade, a retidão, Deus. Porque o Senhor é reto, o Senhor é justo, o Senhor é santo. E um dia esse reinado vai vir. Nós aguardamos e esperamos por isso. Não de mãos atadas, Pai, mas mãos que clamam pelo Teu reino. Mãos que ajudam a quem precisam. Mãos que esperam pelo Teu amor, pela Tua volta, Pai. Não deixe, Pai, esse ano de eleição, esse momento de disputa política, Pai, tomar nosso coração, Pai. Que a gente possa adorar o Senhor e não o nosso candidato. Que a nossa esperança não seja no próximo político, nosso presidente, Pai, seja no Senhor Jesus Cristo, que reina sobre tudo e sobre todos, Pai. Possamos encontrar paz nesse ano tão difícil, Pai, de eleição. Mas a paz de um rei que governa com justiça, Pai. Nos ajude, Pai, a adorar o Senhor todo sempre. A clamar que o Teu reino possa vir. Que o Senhor reine em mim, na minha família, nessa igreja, na nossa nação. Maranata, vem, Senhor, Pai. Assim que nós oramos, Deus, no Teu nome. Amém.